Algumas semanas atrás, Nico Rosberg, que faz aparições na televisão inglesa, no canal Sky Sports, para comentar sobre Fórmula 1, fez um pequeno programa de menos de meia hora, respondendo às perguntas na hashtag do canal que vinham dos telespectadores, e se comprometeu a falar de todos os assuntos. Essas entrevistas normalmente são protocolares, né? O piloto conta algumas coisas da vida pessoal, mas nem sempre se tiram coisas muito relevantes. Não foi o que aconteceu dessa vez. Nico Rosberg acabou dando informações muito interessantes que valem ser divididas com o ouvinte do Café com Velocidade. E essa edição do Café Expresso, excepcionalmente com menos opinião e mais informação, vai relatar aqui algumas coisas que são muito interessantes, que valem a reflexão e algumas informações que nem todo mundo sabia sobre alguns pontos da carreira dele. Contou no começo da entrevista algumas coisas ainda levemente interessantes, como, por exemplo, algo que pode não ser tanta novidade para alguns, como que jamais correria na Indy, jamais correria em Le Mans. Disse ele que teme os ovais da Indy, coisa que outros pilotos também já confessaram, mas que jamais correria as 24 horas de Le Mans, segundo ele, por medo, é a palavra que ele usou, de dividir a pista com pilotos amadores e ir correndo no escuro. Porque as 24 horas de Le Mans, como o nome diz, tem 24 horas. Então ele disse que a possibilidade de dividir um carro no escuro com amadores o faz ter medo de correr nas 24 horas de Le Mans, que não deixa de ser também uma informação interessante. Contou que negociou 2 vezes com a Ferrari, mas que a conversa nunca foi para frente porque ele não via vantagem técnica em ir para a escuderia italiana. Mas o assunto da entrevista, repito que não foi demorada, passou a ser disputas internas na Mercedes quando ele foi perguntado sobre o capacete dele, sobre a inspiração das cores do capacete. Primeiro, o capacete azul e amarelo, que ele corria na Williams, ele disse que a inspiração foi o próprio pai, Keke Rosberg, e contou que mudou a cor do capacete, para o capacete escuro, por causa do Lewis Hamilton. Porque ele contou que raspou o capacete, como até tem a ver com a história da própria Mercedes, ele contou que raspando a tinta do capacete, ele conseguiria economizar 80 gramas, e que por isso ele raspou o capacete. Até aí nenhuma grande novidade. O curioso que ele contou é que a equipe perguntou para ele sobre o novo capacete. E ele disse que desconversou. Jamais contou para a Mercedes que o capacete preto era para ser um capacete mais leve. Disse que a escolha era apenas por questão visual do capacete. E a conversa, quando entrou mais a fundo no tema companheiros de equipe, ele foi perguntado sobre mais alguma artimanha que ele tenha utilizado, além dessa do capacete, para tentar vencer um companheiro tão difícil como Lewis Hamilton. E ele contou uma coisa muito interessante. Disse que o time, a Mercedes, obriga a dividir as informações, mas que ele eventualmente se esquecia, fazendo, inclusive com as mãos, as aspas, de passar alguma informação. E citou até um exemplo. Ele contou que a rivalidade dele com o Hamilton chegou a um ponto de que eles disputavam os ajustes em qualifying curva a curva. Observavam um ao outro e eventualmente copiavam os ajustes no volante em voltas de classificação. E que nas últimas 2 curvas de Abu Dhabi, que são 2 curvas muito rápidas, ele descobriu uma maneira de ganhar 3 décimos de segundo em uma curva, o que é uma enormidade. Ele mexia no volante justamente na saída da penúltima curva e na entrada da última, que para quem se lembrar de Abu Dhabi, isso acontece em 1 segundo, pouco mais do que isso, porque são 2 curvas muito próximas. E ninguém percebeu que ele estava fazendo essa modificação no volante. Ele contou que percebeu que ganhava 3 décimos e não contou para a equipe na reunião de desempenho que teve a seguir ao treino. Quando chegou à classificação, sem contar para a equipe, ele passou a fazer o movimento e ganhar os 3 décimos que renderam a ele a pole no Grande Prêmio de 2015 e, consequentemente, a vitória naquela corrida. Rosberg, então, foi perguntado pelos internautas quem foi o companheiro de equipe mais difícil fora o Lewis Hamilton, que ele enfrentou durante toda a carreira. E ele citou o Schumacher na Mercedes, o que pode surpreender muita gente, já que o Schumacher, até segundo ele, não estava na mesma forma que estava na Ferrari. Ele explicou por que foi o adversário mais duro que ele enfrentou. Ele disse que o Schumacher tentou acabar com a confiança dele na Mercedes. Tentava de todas as maneiras, segundo ele, de manhã, de tarde e até quando havia reunião na equipe à noite, puxar o time só para ele. E que tentou, segundo ele, destruí-lo dentro da Mercedes psicologicamente. Para muita gente que pode achar que o Schumacher era outro na Mercedes, e em termos de velocidade talvez até fosse, Nico Rosberg contou que os jogos mentais do Schumacher eram impressionantes e que ele inclusive aprendeu e usou isso quando o seu companheiro passou a ser Lewis Hamilton. E no final da entrevista ele falou até sobre o apelido
que o comparava a uma cantora famosa quando ele era piloto de Fórmula 1, e até sobre isso ele falou. Contou que uma vez ficou chateado porque o Mark Webber falou no rádio para a equipe Red Bull. Numa ocasião de um acidente, o Mark Webber passou por ele e falou no rádio, se referindo a ele no feminino. Disse: ela está no muro, segundo as palavras do Webber, isso o chateou bastante. Falou que cortou o cabelo para não ser mais chamado, não ser mais comparado. Ou seja, demonstrou incômodo, né, que acho que qualquer um demonstraria com esse tipo de brincadeira. É raro ver um piloto falar sobre tantos assuntos, contar coisas, detalhes tão internos da sua vida dentro da Fórmula 1. Por isso, esse Café Expresso especial, com uma entrevista concedida algumas semanas atrás por Nico Rosberg. Fábio Campos, para o Café Expresso.